Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar da Verity. Hoje com um tema muito relevante, como que seu escritório pode sair na frente em 2026. Por que que a gente trouxe esse tema? Até um dos motivos foi porque estamos chegando no final do ano. No começo do ano a gente vinha falando bastante de reforma tributária, né? Bastante, vamos dizer que a gente tinha bastante uma sugestão como seria o ano. E a gente viu que cada vez mais foi se concluindo, foi avançando, e até os temas, né, ficaram cada vez mais relevantes, e os escritórios, tanto os escritórios quanto os clientes, começaram a fazer alguns questionamentos agora para o final do ano, né, porque eu acho que agora veio a chave de todo mundo. Então, é, é um prazer estar falando com vocês. Como alguns já me conhecem, outros não, sou Felipe, sou um dos sócios da Verity, responsável pela parte de operações aqui da Verity. E hoje, o nosso convidado, o Ângelo De Angelis, ele vai entrar um pouquinho atrasado, porque ele está se organizando ainda, mas a gente pode ir iniciando, e vai conversando. A ideia, como todo webinar da Verity, é ser um bate-papo aqui, é ser uma troca de ideias, tá? Então, eu trouxe um material que a gente vem observando o andamento dos escritórios, a gente vem percebendo essa movimentação e vem percebendo que faz sentido para os escritórios, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela e vamos começar. E aí, pessoal, até antes de eu compartilhar minha tela e a gente começar aqui a nossa apresentação, vamos fazer alguns combinados. Seguinte, é um webinar, então vocês vão mandando as perguntas ali no chat. Não tem pergunta errada, tá? Podem, ou se quiserem compartilhar como vocês estão aí, o que os clientes estão questionando, pode também, que a gente está aqui para trocar uma ideia, para a gente tentar, vamos dizer assim, se ajudar nesse momento tão difícil da reforma, tá bom? Então vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar a nossa apresentação. Show, pessoal. Eu acredito que está todo mundo vendo minha tela. Falando um pouco de reforma tributária e quais são os próximos passos, né? E como que o seu escritório pode sair na frente. Lembrando, tudo isso foi baseado em, em questionamentos, em tecnologia, foi tudo baseado em conversas que a gente vem tendo com alguns escritórios e em algumas palestras, em alguns eventos, então é importante deixar todo mundo na mesma página, tá bom? Então, até, né, falando um pouco quem somos, então, antes da gente começar de fato a entrar no tema, para quem nos conhece e para quem não nos conhece, a Verity, na verdade, é uma plataforma dedicada a escritórios. Então, sempre quando a gente iniciou, né, a ideia da Verity, a gente sempre trouxe no nosso DNA uma plataforma onde os escritórios conseguissem tanto dominar o tributário, o previdenciário, o societário e agora a reforma tributária. Então, a gente sempre se especializou em trazer tecnologias para os escritórios para facilitar a vida deles, trazer uma solução de fato para os escritórios. Então, a gente sempre pensou, sempre trouxe e sempre quis resolver os problemas que a gente sabe que se você for fazer uma recuperação de crédito, tanto de PIS/COFINS, ICMS, previdenciária, a gente sabe que se você ficar amarrado, vamos dizer assim, em planilha de Excel, você não vai conseguir performar, você não vai conseguir evoluir, você vai ficar travado, né? Ainda mais com a complexidade da informação e a quantidade de documentos que atualmente você tem que pedir, XML, SPED, FD, e existe muito o erro manual, que pode acontecer, afinal é um Excel, pode acontecer de alguma forma lá dar errado, alguma coisa. Então a gente sempre
promoveu essa ferramenta pensando nos escritórios, no dia a dia dos escritórios, para sair dessa massa manual e fazer a automação, e em paralelo atualizá-los. Quando eu falo atualizá-los, é o quê? Trazer novas oportunidades de recuperação de créditos, previdenciária, a parte societária também, a gente tem um software dedicado para o societário. E agora, como o nosso DNA sempre foi trazer essa solução e essa atualização para os escritórios, não tinha como a gente não falar de reforma tributária. Então a gente trouxe ali a nossa calculadora. E quando ainda a nossa calculadora performando dentro dos escritórios, a gente começou agora a fazer algumas perguntas, algumas reuniões, encontrar alguns escritórios dentro de alguns eventos que a gente anda participando ou até mesmo indo, e a gente fez um apanhado de informações, sempre com essa missão de simplificar a vida de vocês, né? Então a gente trouxe aqui os principais pontos que a gente vem identificando para vocês já se prepararem para 2026, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria antes de falar com vocês é deixar todo mundo na mesma linha de raciocínio, tá? A reforma tributária, pessoal, é uma oportunidade de mercado. Tem muita gente acreditando que é um risco, tem muita gente acreditando que não, talvez não vai vingar ou que vai. Felipe, como é que o meu escritório vai se posicionar? É um risco para a minha operação, não é? Então, o que eu vim trazer para vocês, acho que é o primeiro slide antes da gente entrar um pouco nos assuntos. Mas que a reforma tributária não é um risco, tá? Nós, de verdade, nós acreditamos que é a maior oportunidade de posicionamento de mercado que vocês vão ter, tá? É a maior oportunidade de posicionamento estratégico para os escritórios, tanto de contabilidade, jurídico ou consultorias. Porque agora você vai ficar próximo dos seus clientes, né? Porque pensa, pessoal, a gente tem anos aí, 8 anos de transição. E se você quiser estar junto com o seu cliente, se você se provar que você tem aquele seu valor, você vai dominar o mercado, porque hoje em dia os clientes, as empresas, elas estão muito incertas de como vai ficar a operação delas, o RP delas, a nota fiscal que elas vão ter que emitir agora em janeiro. Por mais que você tenha uma ajuda do RP interno, TOTOS, SAP e assim por diante, elas não estão conseguindo ainda responder todos os questionamentos. E as empresas estão com diversos questionamentos. E você se provando estar do lado dela é a maior oportunidade de posicionamento estratégico, que seu escritório ela vai começar a te ver ela vai começar a te ver como um parceiro estratégico e não mais como um emissor de guia ou um tirador de dúvidas. Não, ela vai, a cada passo que ela der, ela vai te consultar, ela vai entender e ela vai querer conversar com você. E por que tudo isso? Então, foi esses 3 pilares que eu coloquei. Impacto direto em empresas de todos os setores. Então, pessoal, aquela velha conversa de nicho, por exemplo, Felipe, eu faço nicho de supermercado. Com a reforma tributária, como ele vai ficar? Depende. Não existe mais agora, isso é uma dor do mercado de supermercado. Talvez no futuro possa acontecer, talvez no futuro possa ter essa dor. Mas, hoje em dia, quando você coloca, se você fizer o supermercado A e o supermercado B, são cálculos totalmente diferentes. Por quê? Cadeia de fornecedores, cadeia de produtos, tudo isso é fato relevante agora para a reforma, né? Esse fornecedor ele compra mais, esse cliente compra mais de Simples Nacional, esse outro não, então ele vai tomar crédito, não vai. Se ele não virar optativo, como que fica a cadeia de, entendeu? Agora a massa mudou completamente. Então é importante. Ah, o Ângelo acabou de entrar. Ângelo, tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Tudo ótimo. Ângelo, dei uma iniciada, Ótimo. mas até aproveitando que você entrou e até apresentando para o pessoal. Pessoal, Ângelo, de Ângeles, hoje vai bater esse papo com a gente nessa manhã, tá?
É, o Ângelo, a gente conversou bastante, a gente trouxe o Ângelo, ele sempre já está acostumado, ainda mais com esse papo de reforma. E até, Ângelo, eu fiz um combinado com eles da gente da gente ter um papo fluido, é uma manhã, então a ideia é a gente trazer essa solução, tirar as dúvidas e principalmente colocar em destaque os principais é, pontos que a gente vem escutando. E eu estou trazendo alguns pontos importantes. E até aproveitando também, apresentando o Ângelo, ele atuou, se eu estiver enganado, mas salvo engano, por 34 anos de auditor fiscal na Receita Estadual de São Paulo. Bom, tem uma experiência gigantesca aí de fiscalização tributária, arrecadação, conformidade fiscal. Ele é sócio, ele é sócio no escritório Ângeles Campos Félix e Santi Consultores, que é uma consultoria especializada em reforma tributária, em tributária para empresas. Então, hoje a gente está com esse papo super legal e a ideia é a gente ir fluindo. Até, Ângelo, deixa eu passar a palavra para você, depois eu continuo aqui, só para a gente já começar amanhã, né? Muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui, Felipe. E porque a gente sempre gosta muito de compartilhar experiências, compartilhar vivências, porque toda vez que você compartilha conhecimento, experiência, você ganha e o outro ganha. É o tipo da coisa que compartilhou, ganha, 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 ganha. E a gente sempre aprende, sempre, 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 sempre aprende. Depois que me aposentei, eu virei uma espécie de um palestrante, conferencista. A cada palestra, a cada conferência, a cada aula, é um aprendizado muito grande. As pessoas trazem dúvidas, e isso enriquece muito, né? Porque essa reforma, você falou uma coisa muito certa, ela impacta indistintivamente todos os setores, e, além disso, ela impacta também a todos os setores das empresas. O que acontece? É uma verdadeira reengenharia do fisco e da maneira de fazer negócios, de reestruturar os negócios. Porque agora a relação de preço, por exemplo, vai mudar completamente com a tributação por fora e para piorar, no período de transição, vai conviver dois sistemas. O sistema do imposto por dentro e o imposto do sistema por fora. Então, para precificar isso, não é uma tarefa, digamos, trivial, né? É basicamente isso, minha mensagem inicial. Eu trabalhei com a reforma tributária, na verdade, eu venho trabalhando com a reforma tributária, com essa reforma tributária, desde 2005, quando nós tínhamos um grupo de trabalho lá no Ministério da Fazenda, que era coordenado, à época, pelo Bernardo Api. Bernard, não é Bernardo, não, é Bernard. Depois saiu do governo e nós retornamos em 2014, foi onde nós escrevemos a proposta de emenda constitucional, que hoje virou a reforma tributária, tá certo? Então, eu vim tratando desse assunto, basicamente, 2005, por um breve período, e depois 2014 até hoje. Ou seja, não é algo que surgiu nos últimos 3 meses, né? É algo que já está Não! sendo Ixi! escrito. Ó, já vem sendo debatido há muitos anos. E, detalhe, eu ouço, às vezes, vai conversar com as pessoas, mas meu setor não participou, e tal, e tal, e tal, e tal. O que acontece? Muitos setores participaram, muitas empresas participaram, inclusive o próprio Centro de Cidadania Fiscal, ele era financiado por empresas de grande porte, que é, por exemplo, a Ambev, a, como é que chama aquela da, ai meu Deus, parece Avon, Boticário, diversas empresas financiavam lá. Acontece que os debates, né, do Centro de Cidadania Fiscal, que tratava da reforma, ele sempre abriu o debate ao público, inclusive através de canais de YouTube, fazia lives abertas, só que as pessoas não acreditavam na reforma.
muitas empresas não acreditavam. Ah, isso não vai acontecer, não. Ah, isso aí não passa de jeito nenhum. Que aquela... Acontece que passou. E hoje é uma realidade, hoje não, nem se discute mais, tá certo? Com certeza, com certeza. Mas você sabe que ainda é um papo que eu estava até antes um pouco de você entrar, estava falando, porque a gente ainda escuta, a gente ainda tem ainda clientes, né, falando dos escritórios, né? Tem muito Aham. sócio de escritório que chega em mim e fala assim, Felipe, mas eu vou falar para o meu cliente fala assim, não, isso daí vai postergar, isso não vai vir, não vai É, virar. É, é, no meu escritório ainda a gente está omisso, está aguardando um pouco. E a gente vem organizando e a gente vem falando, Ângelo, dessa importância que hoje em dia não tem mais essa. Talvez lá em 2005, 2004, não, não tem então. mais essa, não. Exato, exato. Acabou Não já. tem. Já a gente tem que se organizar Isso, para ela. exatamente. Agora chegou o momento das empresas pararem, gostando dela ou não, pararem para se organizar, tá certo? E tem um monte de coisa a ser feito. É um trabalho enorme. Tem, tem. Eu até separei aqui alguns, até aproveitando esse tema. Eu separei alguns aí, Ângelo, também fique super à vontade. Eu sei que Tá você também certo. trouxe um material e pode compartilhar, mas só porque a Não, gente. eu nem trouxe material. Ah, é? Então, Não, perfeito. Eu vou ficar com é, aqui, aí você vê se com o você seu, concorda ou não. Vamos no tá meu. certo. Com certeza. O... Essa minha câmera tá muito ruim, viu, gente? Elas entram, saem, eu não tô entendendo aqui, mas vamos conversando. Não, vamos conversando e vamos trocando Isso, essa ideia. Mas, Ângelo, isso. aqui Diga. eu separei alguns pontos que a gente fez um estudo em alguns nos escritórios que utilizam o nosso software e conversas em eventos, conversas, tanto em eventos que a gente está participando como palestrante, como com stand, com apresentações, como aqueles outros eventos que a gente vai, eventos contábeis, jurídicos, onde a gente vai e conversa ali com alguns clientes, conversa com algumas pessoas. E aí a gente vem percebendo que os escritórios aí o pessoal sempre pergunta, poxa, Felipe, o que eu tenho que oferecer para o meu cliente? O que que a gente pode trazer de diferencial no meu escritório para a gente oferecer para os nossos clientes, né? E aqui eu fiz eu trouxe 12 itens que eu acredito que na minha ótica, acho que faz sentido para os escritórios começarem a oferecer, lembrando que, até para colocar todo mundo na mesma linha, e o Ângelo acho que sabe bem disso, que não não é sobre calcular imposto, né? Até essa mensagem eu deixei bem forte aqui. É sobre entender o modelo de negócio, tá, pessoal? Essa nova ótica da reforma tributária, ela não vai ser, não é algo tão simples. Não é algo que sai PIS e COFINS e em vez de chamar PIS e COFINS vai se chamar CBS. A gente só vai trocar a nomenclatura. Não, a ideia não é essa. É realmente mudar o jogo. Muda totalmente, né? Tanto o fato da não cumulatividade plena, pelo fato de quem vai passar crédito, quanto de crédito, a formação, como bem o Ângelo mencionou, formação de preço, como vai ficar isso com a reforma tributária. Então é muito importante a gente ter na cabeça que a reforma tributária não é só calcular imposto. Esse modelo que esse modelo que a gente trabalha hoje é um modelo que não vai existir mais. E o que o Ângelo falou é verdade. É, é um ponto muito importante. A gente vai conviver com dois sistemas tributários convivendo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, é, é, é um desafio que vamos ter, vamos passar juntos, e a ideia é a gente, né, ir entendendo, ir trabalhando e se preparando, para não deixar para
esse desafio, a gente ter esse desafio lá em 2027, quando cai o PIS e COFINS, ou em 33, quando de fato virar, e a gente fala assim, meu Deus, né? Não estou nem preparado ainda para isso. Então a gente tem que se preparar agora, né? E até amarrando, Ângelo, acho que a gente pode ir conversando por tópicos, mas o que eu trouxe aqui? Eu acho que o primeiro ponto que eu acho importante eu, Felipe, eu sou contador, né? Então eu sempre vou olhar os aspectos contábeis. Eu acredito muito que uma DRE hoje, de uma foto, como o meu cliente está, como o meu cliente irá ficar com a reforma, eu acho um ponto essencial hoje para a gente começar a trazer o cliente para a mesa e ter essa conversa com ele. Porque eu acho que simplesmente a gente chegar nele e falar assim, vamos supor que o Ângelo é meu cliente. Ângelo, vai ter reforma tributária, você vai ter que aumentar preços, você vai ficar no prejuízo. Eu acho que não, talvez impacte, né? Vai falar que vai ficar no prejuízo, o cara já, opa, mas eu acredito que quando você mostra numericamente, fala assim, ó, Ângelo, você hoje está assim, você vai ficar assim, eu acho que a conversa muda o tom, né? Tudo mesmo. E é o seguinte, quer dizer, as empresas, né, elas querem saber o impacto no negócio dela, os números dela. E a gente tem que fazer essa análise dos números da empresa. E cada empresa, cada caso é um caso. Exato. Entendeu? Cada caso é um caso. Isso depende muito da estrutura de fornecedores. Tem empresas que têm mais fornecedores, por exemplo, no regime do lucro presumido. E se está no lucro presumido, ele tem uma PIS e COFINS cumulativa, que não vai ter mais, isso tem um impacto, tá certo? É o outro impacto, por exemplo. Hoje, todos os resíduos tributários, é exemplo desse, né? PIS e COFINS cumulativo, por exemplo, do lucro presumido. Esse regime, quer dizer, esses resíduos, eles vão deixar de existir, porque o crédito ele é amplo. Então, por exemplo, o ativo mobilizado, né, o ativo permanente, né? A lei fala em ativo permanente, se não me falha a memória, mas é praticamente um imobilizado, né? Embora tenha algumas coisas lá no ativo permanente, tem alguns gastos lá, alguns investimentos, que é prestação de serviços, que não tem depreciação, que é amortização. Mas mesmo todos esses ativos permanentes, ativou o gasto, é ativo permanente, o crédito é integral. Não tem mais essa de 1,48 avos, não tem mais essa de é pela depreciação, PIS e COFINS, né? No caso PIS e COFINS, é pela amortização. Não tem mais essa, o crédito integral, certo? E isso aí é um crédito amplo. Então, material de uso e consumo, no ICMS, por exemplo, material de uso e consumo não dá direito a crédito, a menos que seja que ele faça parte fisicamente do produto, entendeu? Então, quer dizer, essas coisas não vão existir mais. Todo esse creditamento amplo, isso traz uma nova DRE. Por quê? Porque custos e despesas não carregarão mais resíduo tributário. O custo, você vai tirar ele do. Quando você não recupera o imposto, tá certo? Quando você não recupera o imposto, o tributo fica embutido no custo. Sim. Não é verdade? Quando você não recupera o imposto, o tributo fica embutido também na despesa. Então, se não tem mais esses resíduos em custo e despesas, você vai tirar isso, vai dar crédito amplo, a DRE é outra. Você está entendendo? E outra Certeza. coisa, não tem essa coisa também de imposto por fora e imposto por dentro. Então, você pegar a receita, o que que é receita bruta? Entendeu? A receita, ela vai ser contabilizada sem os tributos por fora. Receita nem IBS e CBS nem transitarão pela DRE. Não, vai ser conta de ativo e passivo, ponto. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo Exatamente. o alcance disso? Isso tem implicações até em coisas mais complexas. Isso muda, por exemplo, um resultado de equivalência patrimonial. Você trabalha com empresas que têm equivalência patrimonial, então muda um monte de coisa, entendeu? Então tem que ver todos esses impactos na contabilidade, no 10D.
Eu não sou contador, mas eu trabalhei muito tempo com contabilidade. Uhum. Então, o que acontece? E eu tenho especialização também. Mas eu também, nós estamos falando a mesma língua, viu, Felipe? Eu tenho experiência com contabilidade. Não, e você sabe, Ângelo, uma coisa que eu fico Uhum. muito me questionando, Uhum. será que no futuro a gente vai ser aquele modelo americano, onde eu vou falar para você, Ângelo, eu quero vender o computador para você. O computador é R$ 1.000. Aí você Uhum. negocia comigo. Não, 1.000 não, vou pagar 950. E a gente vai negociando. Quando a gente chegar no valor, quando você fala assim, bom, 950, aquilo foi meu preço. Os impostos que Não vão vir a pode. seguir, é ali, é fora. Você já sabe que aquilo é seu preço. Você sabe que depois vai ser embutido imposto. Isso. Será que o mercado vai trabalhar assim? Porque é uma Vai. nova realidade. Não, exatamente, vai. Aliás, ô Felipe, a reforma ela foi pensada para isso, para ter um imposto por fora e para ter o imposto por fora e o preço, tá certo? Ele está limpo de tudo. Então, quer dizer, o que se negocia entre cliente e fornecedor é o preço. Imposto é por fora. E um detalhe, as alíquotas, elas são uniformes. Então, claro, você tem redução de alíquota para alguns itens. Então, por exemplo, a alíquota do Estado de São Paulo, a alíquota do município de Campinas, é a mesma para todos os bens e serviços negociados. É a mesma. Onde é que vai ter diferença? Vai ter nas reduções de alíquota. Tá certo? Que já tem lá os anexos. Quais são as mercadorias, os bens e serviços? Isso fará uma redução de alíquota. Já está lá na lei complementar. Agora, para esses, então, por exemplo, a carne é zero, o queijo é zero, é cesta básica, tá certo? Então, quer dizer, é zero no estado, no Brasil inteiro. A redução de 60%, por exemplo, material médico, por exemplo, tem um anexo lá que é redução de 60%. Redução de 60%, é no Brasil inteiro. É uma regra só para todo mundo. E mesmo assim, o imposto ainda vai por fora. Isso significa, isso você falou, é o modelo americano. Nós estamos caminhando, é para isso mesmo, tá certo? Aliás, a reforma foi pensada tendo em vista isso, que na verdade é o modelo clássico do IVA, tá certo? E tanto o americano quanto o europeu, os Estados Unidos, eles não têm IVA, eles só têm o retail sales tax, que é na venda final, tá certo? Mas mesmo assim é o mesmo conceito. É preço por fora, se negocia é preço, e o imposto é por fora. E na Europa também é assim, com o IVA. O IVA é na cadeia inteira, mas o imposto é por fora, então você negocia preço. Você não negocia preço com imposto. Você negocia preço. Aí você faz suas contas. Vou pagar tanto de imposto, qual o preço que eu quero. Mas é por fora. Perfeito, perfeito. E isso é uma informação muito importante, porque a gente também tem que talvez já preparar nosso cliente para ele já ter esse pensamento. Por quê, pessoal? E isso é um ponto muito, muito importante. É, lembrando que pode ter clientes e isso vai mudar, igual o Anjo falou, equivalência patrimonial, com certeza, mas também tem clientes que, pensando aqui, tem contratos que já tem preço fechado com seus fornecedores. Tem uma joint Exato. venture com fornecedor, enfim, tem N situações aí. E às vezes esses contratos de longo prazo, joint ventures e tudo mais, ela tem um período ali. Às vezes é um contrato de 10, 20 anos que o cara não pode mudar o valor. E esse preço está em contrato, tá lá. Então você vai pegar, eu vou vender o computador para o Ângelo todo mês, eu vou vender o computador por R$ 1.000, independente do que aconteça. Então você tem que começar a falar e rever esses contratos do seu cliente. Isso você já começa a ver que você já começa a sair do âmbito fiscal e até mesmo contábil e já começa a ir numa análise de contrato. Então você já vê que já começa o negócio a destoar, né? É econômico, né? É econômico o negócio, é modelo de Econômico, negócio, né? modelo de negócio. Inclusive, é repactuação de contrato. Contrato de longo prazo, necessariamente, né? Para que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato seja restabelecido,
vai ter, eu acredito, né, que vai ter que fazer uma repactuação desses contratos, com Sim, aditivo, tudo mais, olha, tendo em vista a reforma tributária, tá. Aí você vai ter que fazer aditivos nesses contratos para poder restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, exato, não é? exato. Só que você não vai deixar para fazer isso em 2027, né, Ângelo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Senão o cliente vai vir na jugular, né? Exatamente. Isso aí tem que ser agora, já. Já tem que estar Exato, mapeando isso, né? Já tem que estar com isso é- mapeado. exato, exato. Pelo menos com quem falar, né? É, Exatamente. e o segundo ponto é o mapeamento das operações. E por que que eu trouxe esse segundo ponto, tá? Até também, Ângelo, porque hoje eu vejo que a reforma tributária ele sai. Hoje o imposto é por origem, né? Então, se eu estou em Santa Catarina, eu tenho um benefício fiscal muito legal, que eu tenho uma alíquota reduzida e economicamente faz sentido eu ficar lá, pela questão, até questão da economia tributária mesmo. Mas com a reforma é aquilo que a gente estava conversando. Crédito presumido, benefício fiscal, tudo isso, ao que tudo entende, se vai acabar e não vai ter. Então, aí vem e agora o imposto vai ser por destino. Então, ou seja, eu vou pagar de acordo com o estado que eu estou vendendo, vamos dizer assim, né? E É aí vem isso. o primeiro questionamento. Será que faz sentido, logisticamente, na onde eu estou posicionado, será que faz sentido eu permanecer? Pode ser que faça, não estou falando que tem que mudar, mas será que faz sentido? Será que a minha cadeia de fornecedores, eu tenho clientes aqui na região norte e eu fico no sul. Será que faz sentido eu ficar no sul? Será que não faz mais sentido eu ficar próximo do meu cliente para eu ter uma economia logística, né? Porque eu não vou ter mais a economia Of tributária. course. Então é esse questionamento. Então, veja bem, o Felipe, olha aqui. Esse questionamento ele é importantíssimo. Importantíssimo. Porque isso daí, porque a reforma tributária, ela realmente ela vai provocar uma revolução na logística desse país. Isso aí nós já temos isso mais ou menos mapeado. Porque o que acontece? Você tem muitos empreendimentos, centros de distribuição, localizados em determinados locais, por exemplo, Extrema, Minas Gerais, por conta de benefícios fiscais. Você tem muito benefício fiscal portuário, com suspensão de ICMS na importação, e depois remessa do bem importado para o estado de destino, com crédito presumido ou com crédito otorgado, conforme a nomenclatura de cada estado. Quer dizer, tudo isso vai acabar. Isso deve provocar uma mexida geral na logística. Então, o imposto ele é lançado na nota fiscal pela letra do destino, sempre. Essa é a regra de ouro. Como é que você aplica o princípio de destino a cada operação? Você pega, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui em Campinas, por exemplo. Eu vou vender o meu produto ou vou prestar o meu serviço para um cliente lá de Uberaba, Minas Gerais. Qual que é a alíquota que eu vou aplicar nessa operação? Quais as alíquotas que eu vou aplicar nessa operação? Eu vou aplicar a alíquota, primeiro, a CBS, que é a federal, é única para o Brasil inteiro. Depois, eu vou aplicar a alíquota do IBS, só que a alíquota do IBS se desdobra em duas. Eu vou, como é no destino, sobre essa operação, eu vou aplicar a alíquota do estado de Minas Gerais. E vou aplicar a alíquota do município de Uberaba. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil, certo? E de todos, isso na venda. Agora, na compra, de todo mundo que eu comprar, a alíquota de todos. Eu posso comprar do cara que está em Recife, eu posso comprar da empresa que está no Distrito Federal, ou no sul do país, ou meu vizinho aqui. A alíquota vai ser, se eu estou situado em Campinas, de tudo que eu comprar, as alíquotas serão do estado de São Paulo e do município de Campinas. Não interessa de qual ponto. Então, o que isso provoca na logística? Uma mexida enorme. Porque, por exemplo, o empreendimento que está lá em Extrema, ele está lá porque o imposto é na origem. Porque Minas Gerais dá um crédito presumido na saída de Minas. E esse crédito presumido, que é o que justifica
a localização do galpão, lá em Extrema, vai deixar de existir. Sim, Vai ser a lista do destino. com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí vem outro planejamento também, né, Ângelo? Que é o meu cliente hoje, ele está querendo se expandir. E, e aí ele está querendo abrir uma filial. E aí vem aquela dúvida, como que eu vou auxiliar ele nessa? Será que vale a pena ele ter um galpão lá alugado? Será que vale a pena? Ou compensa ele construir? Porque talvez na construção não vai valer a pena. O áudio não está saindo. Não sei se. Oi? Ah, agora está saindo, agora está saindo. Opa, Ah, agora está saindo. Agora eu te escutei. e agora? Agora eu tô escutando. Tá. Engraçado que ele corta automaticamente. Agora, bom, agora tá indo, né? Mas agora está indo, agora está indo. Tá, beleza. Esse ponto é muito importante, Felipe. Muito importante. Porque se eu tenho um galpão, né, eu contrato uma trading que está lá em Navegantes, Santa Catarina. Olha a logística disso, o trajeto. Santa Catarina até São Paulo, tem um frete tanto, entendeu? Será que se eu não importar por Santos, o frete não vai ser menor? Outra coisa, eu compro muita coisa de Goiás, que tem crédito presumido também. Por exemplo, toda a rede de distribuição de medicamentos, por exemplo, compra tudo das farmacêuticas, né, que se instalaram em Goiás por conta de benefício fiscal, do ICMS, que vão deixar de existir. Convencional de destino, certo? Essas empresas, comprar de lá, ou comprar do seu vizinho aqui, vai ser a mesma alíquota. Então, qual que é o frete é mais barato? Comprar do seu vizinho. E, da mesma Sim, forma, não compensa para um distribuidor de medicamentos, ou mesmo uma empresa farmacêutica, não compensa ela ficar lá, porque ninguém vai comprar dela pelo custo logístico. A menos que ela tenha uma operação ali que ela atenda o mercado regional, aí justifique. Então, o que que a reforma leva? A eficiência econômica, a alocação dos recursos de acordo com critérios econômicos e não de acordo com critérios fiscais. Porque, gente, sim, economicamente, isso é para o país como um todo, o custo da guerra fiscal, em termos de fretes e de estradas rodadas, com buracos, etc. Fernão Dias, por exemplo, isso daí de uma ineficiência econômica gigantesca. É um custo Brasil gigantesco. com certeza. Com certeza. E eu acho que a reforma, né, foi tudo pensada nisso, né? Foi, foi, A estratégia da reforma foi essa, né? foi. Aham. Então isso é muito importante, pessoal. E parece ser um assunto rápido e fácil e até simples de se conversar, mas não é. Quando você põe na ponta do lápis, tudo muda, tá? Exato. Passo 3, vamos lá. E é o que que o Ângelo comentou, que eu acho que vai ser o mais dolorido aí, nos próximos anos, que é a transição. Não tem como a gente falar de reforma tributária e a gente não falar de transição. E, pessoal, aí fica o recado. Se hoje em dia a gente já tem fechamento, já fica lá perdendo a cabeça, às vezes é aquela loucura no final do mês. E a gente sabe que hoje nós do fiscal, a gente tem muita coisa para fazer, apuração, obrigação acessória, ver se declarou os impostos corretos, não declarou, faz compliance, ver se a casa está certa. Não. Imagina essa loucura, aí tem um adendo mais, você tributar o CBS-IBS, que foi o que o Ângelo mencionou no início desse webinar. São dois sistemas trabalhando juntos e são diferentes. Imagina como vai ficar isso, Ângelo. Pois é, aí é que tá. Como é que vai ficar? Vai ficar complicado, entendeu? Vai ficar Exato. complicado. Eu tô, assim, a boa notícia
é que para os desenvolvedores, eles vão ter muito trabalho. E para Sim, os contadores e desenvolvedores, viu, Felipe, vocês vão ter muito trabalho. sim, Porque, não é? Porque como vai haver dois sistemas, a empresa tem que se organizar para operar dois sistemas distintos, né? Inclusive de precificação, seus ERPs, todo o seu software de gestão, a SAP já está também bem enfronhada nisso para poder fazer as adaptações nos ERPs. A TOTO, quem tem sistema TOTOS, quem tem sistema SAP, essas empresas, elas são empresas grandes, elas já estão fazendo seus ajustes lá nos programas de gestão dos seus clientes, tá certo? Agora, quem não tem um SAP ou quem não tem uma TOTOS e tem um desenvolvedor próprio, por exemplo, um fornecedor próprio ou uma equipe interna, esses também terão que fazer seus ajustes nos seus sistemas de ERP, tá certo? sim. Isso na transição vai ser fundamental. E um outro detalhe, uma boa notícia, que nem tudo é lágrimas, a gente tem que mostrar também as partes boas, né? É que a apuração, ela passa a ser uma apuração assistida. Então, por exemplo, quem faz a apuração é a Receita Federal e o Comitê Gestor, através da plataforma unificada de dados, né, em plataforma, em nuvem soberana. Recomendo vocês assistirem no YouTube as palestras do Robson Dias Lima. Robson Dias Lima, que ele é o gerente lá do SERPRO, que cuida de toda essa, ele coordena toda a montagem dos sistemas operacionais da CBS. Ele não trabalha com o IBS, da CBS, mas já é o que vai ser para os dois. O que acontece? A apuração assistida, ela é apresentada ao contribuinte, regime de débito e crédito. Para isso, os documentos fiscais, eles têm que estar muito bem preparados. Os XMLs, eles já têm que estar prontos já a partir do ano que vem. Não sei, muitas empresas que eu percebi, talvez uns 60% delas ou mais, não estão com seus XMLs preparados. Entendeu? Isso precisa ser feito. Por quê? Porque você tem um novo código de situação tributária que vai conviver com o antigo código de situação tributária. Você vai ter um CST novo e um CST antigo, no mesmo documento fiscal. O CST novo, ele tem uma extensão, chama C-Class-Trib, que vai ficar, esse C-Class-Trib, ele vincula, tá certo? A NCN ou a NSB ou NBS lá do serviço, eu acho que é NBS, né, do serviço. NBS, NBS. Ele vincula a NCM ou a N, né, aos anexos da lei complementar. Ele já te traz se tem redução de alíquota. Ele fica vinculado também, tá certo? As demais disposições da Lei Complementar 214, que é, por exemplo, se é uma operação amparada por diferimento, entendeu? Ele já traz isso automaticamente para o documento fiscal. Ele já indica no documento fiscal se aquela operação é diferida ou não, se o imposto é diferido ou não. Outro ponto, ele já traz, o C-Class-Trib, ele já traz também se aquela operação ela é amparada por crédito presumido. Por exemplo, saídas da Zona Franca de Manaus, certo? Então, quer dizer, quando a empresa emitiu o documento fiscal, o sistema de validação ele já checa todas essas coisas e pode rejeitar a nota se não tiver de acordo com os critérios. Isso, validada a nota fiscal, os dados dela são transmitidos para essa plataforma e ali, através dos módulos, dos programas do SERPRO, ele faz a apuração assistida. E nessa mesma plataforma, ela disponibiliza ao contribuinte. É onde ela vai saber quais os créditos que entraram, que só podem ser créditos pagos. Então, quem Sim, informa isso é a plataforma. Não é o contribuinte que vai checar o seu fornecedor se ele pagou. Não. Quem informa isso é o banco. O banco informa o pagamento do tributo daquela operação, se foi pago ou não. Ele informa isso à plataforma
E a plataforma de posse dessa informação é que ela vai alocar o crédito, que ela vai apropriar o crédito na apuração do adquirente, tá certo? É esse o caminho. Agora, o que acontece? Ela te apresenta uma pré-assistida, que nem o imposto de renda pessoa física hoje. Você entra na plataforma da Receita, você acessa uma apuração lá pré-preenchida. Aqui é outro conceito, aqui é assistida. Que na assistida, o que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Você vai ter que ter uma API para poder ler os seus dados, certo? Um programa que lê os seus dados e, através de uma API, conectar com os dados da sua apuração assistida e fazer a conciliação automática. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, isso, na verdade, simplifica do lado do IBS-CBS, fica mais simples. Porque você desenvolve um sistema que lê a sua apuração, que faz a sua apuração, e através de uma TI, você conecta com a apuração assistida do comitê gestor e da Receita e faz a checagem. Agora, o outro passo, você pode fazer ajustes na sua apuração. Se você não concordar com a apuração da assistida, você faz os seus ajustes. Você faz seus ajustes, a CID transmite e gera definitiva. Aí, claro, se você colocou coisas absurdas lá, é claro que o sistema da Receita ele vai detectar isso, porque tem uma coisa lá que chama motor de regras, tem uma série de outros validadores, digamos assim. Mas a responsabilidade pelo dado é da empresa, é do contribuinte, é do contador, tá certo? Aí, você Exatamente. apresentou. Exatamente. Quer dizer, o imposto ele é declaratório e homologatório. Ele não perde essa natureza. Exatamente. Eu concordo. Eu concordo. Ou seja, a gente tem que se preparar, que é uma coisa que eu também já escutei bastante. O pessoal falando assim, bom, vai ser tudo automatizado, vai ser tudo robotizado, eu não vou, eu só vou ter que ver o número no final do mês e apertar OK. Não é bem assim, Não, né? não, Não não, é bem assim. não é bem assim. É, é claro, vai facilitar, vai diminuir talvez o número de horas. É igual o Ângelo mencionou, talvez a hora de dev vai aumentar, mas a nossa hora de apurar talvez diminua. Mas essa hora ela vai ser evoluída para uma hora de auditoria e consultoria em Nada. cima dos relatórios. É Por- análise de dados. de análise de dados, exato. Porque, gente, o negócio vai acontecer hoje, o fluxo de caixa de um cliente, ele demora o quê, né, Ângelo? 30, 60, até 90 dias para pagar o imposto, se ele quiser. Uhum. Com essa transição e com essa reforma, o negócio é imediato. O negócio é papum, é rapidinho, né? Você vê, né? E isso pode afetar o caixa. Então você tem que também analisar, você tem que também pensar que essa conciliação diária vai ser importante para no final do dia ver se ele está pagando, se vai precisar fazer um ajuste ou não, se está correto ou não, que é que nem o Anjo falou, é uma coisa assistida. E outro ponto também, você vai ter que preparar seu cliente nesse fluxo de caixa, né? Certeza. Porque pensa, é, vai talvez tem cliente que não vai ter fluxo de caixa para pagar, porque ele trabalha com fluxo de caixa futuro. Pode acontecer. E aí? E aí? Exato. Você vai falar para o cara, você vai ficar no negativo 30 dias? Meio difícil, né? Então, Então, tem isso. empresa. Pode falar. Pode falar. Não, não, não. Termina, fecha esse Não, assunto. eu lembro que, se eu não me engano, foi o E-Social que eles mudaram. Faz tempo isso, né? Mudaram para dia 20, tinha empresa que não tinha caixa para pagar. É, exatamente. E o que acontece? É uma nova gestão de caixa, né, Felipe? É, Isso aí é uma nova gestão de caixa. Eu já vi casos de empresas, por exemplo, aproximadamente 40% do capital de giro dela é financiada com o floating dos tributos. Ou seja, é um financiamento a custo zero, né? sim. Ela não precisa descontar duplicata, não precisa ir no banco pegar empréstimo, não precisa, porque ela se financia com os tributos, né? Com essa reforma, isso vai ficar mais restrito, entendeu? Por quê? Porque existe o critério do imposto pago. Agora, sistemicamente falando, o imposto pago, do ponto de vista do sistema,
Às vezes uma empresa reclama, mas vai me afetar meu negócio, tal, 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 tal. Só que tem efeitos dinâmicos no sistema. Quando você tem o crédito pago, certo? Todas as empresas passam a utilizar o crédito pago. Como é que isso repercute? Primeiro, na arrecadação. Tende a subir, o que, e tem um limite para subir. Se atingir esse limite, tem que baixar a alíquota. Isso está na Constituição, tá? Tem que baixar a alíquota. Então, o sistema de crédito pago e amplo, ele tem esse efeito sistêmico. E um outro efeito que ele traz também, que ajuda as empresas, são aquelas que têm crédito acumulado, porque ele já dá a liquidez necessária para que esse crédito seja ressarcido o mais breve possível. Agora, tem empresas que não têm crédito acumulado, tá certo? Então, o que acontece? Vamos pegar uma empresa varejista, por exemplo. Olha que interessante. A empresa varejista ela compra, suponho que ela paga com quanto tempo médio, você acha, Felipe, uma empresa do setor de varejo, um supermercado? Qual que é o prazo médio de pagamento de fornecedores? 30, 60? Vamos Normalmente, dizer, vamos trabalhar com 60 dias, vai. mas normalmente, quando o fornecedor é grande, ele aperta, né? É uma É, sacanagem. Desculpa é, a palavra, certo? Mas é uma, desculpa a outra palavra, mas é uma cacetada, né, no capital de giro da empresa, né? exato, exato. Pois, Tem empresa, ah, até um fato, isso é um fato curioso. Tem empresa que nós, como software, às vezes, quando a gente vai conversar, e nós somos software, a gente só oferece o sisteminha, eles que vão operar, né? ah, Tem empresa que pede 120 dias até pra gente. pois Depois é, vira um fluxo, mas tem. pois é, um fluxo. Entra em produção, aí vira um fluxo, né? Mas aí o que acontece? Olha aqui, o Felipe, essas empresas que hoje contam com o floating do tributo para financiar o capital de giro, isso pode não ocorrer mais. Mas, por outro lado, algumas empresas, se ela tem uma gestão de caixa eficiente, ela pode readequar prazos. Ela vai ter que repactuar com o fornecedor, vai ter que repactuar com o seu cliente. Gente, esses prazos estão inadequados, porque agora não tem mais o float do tributo. Então, nós precisamos agora conversar para não ficar no vermelho. E não ter que ir no banco pegar empréstimo, pelo amor de Deus. Então, nós vamos ter que fazer uma nova gestão financeira e repactuar prazos, tanto com os fornecedores quanto para os clientes. Agora, e cada caso é um caso, cada repactuação é uma repactuação, não existe uma fórmula para todas. Mas tem uma coisa muito interessante, vou citar um exemplo aqui. Setor varejista, suponhamos que ele pague em 30 dias. Tá? O que acontece? Ele, tá certo? Vende à vista. Ele vende à vista. Ou no cartão, só que o cartão é um prestador de serviço de pagamento, né? O recurso você pode receber dali a tantos dias lá do cartão, 30 dias, não sei, lá do cartão. Mas o fato é que quando o cliente passar o cartão ali no caixa do supermercado, daquela maquininha, naquele momento, certo? O prestador de serviço de pagamento, né, que vai ser a bandeira que está por trás, lá todo está por trás desse cartão, ele já faz o split payment. Então, o imposto ele já é recolhido ali. O supermercado não vai ter mais como pegar esse imposto, né, e trabalhar com ele. Ou se bem que ele recebe 30 dias depois, entendeu? Mas o fato é que o que eu quero chamar a atenção é para o fenômeno fiscal, antes do fenômeno financeiro, no caso do supermercado. Quando ele passar o cartão e fazer o split payment, na apuração do supermercado, o débito não vai entrar. Então, ele pode acumular crédito. Vocês estão entendendo? Que a coisa, como é que muda esse negócio? Quer dizer, os supermercadistas estão preocupados que vai ter split payment, que não vai ter mais o imposto na venda, não vai poder trabalhar com isso mais. Calma, calma, minha gente. Se tem split payment, não tem débito. E se não tem débito, em todas as suas operações, você vai ter crédito acumulado. Sim. E o crédito acumulado, hoje, pela regra nova, os critérios de ressarcimento, eles são uniformes em todo o Brasil. Não é cada estado faz o seu, cada município faz o seu. A regra é uma só. Você devolve esse recurso ao contribuinte em 30 dias
Se ele estiver em programa de conformidade, e se for crédito decorrente das operações normais dele, de investimento, etc., você devolve ele em 60 dias. Se for decorrente de exportação ou investimento, que não é o caso do mercado, ou em 180 dias para os demais casos. A empresa que recolhe crédito tem crédito continuado, por exemplo, né? Mas se tiver no programa de conformidade, ela recebe o crédito acumulado em 30 dias. Então, isso é capital de giro. Então, ao invés de você financiar seu capital de giro no banco, você pode ter um crédito acumulado devolvido em 30 dias. Depois que entra no fluxo, que entra em produção, aí vira um fluxo, aí torna o moto contínuo, você se livra do financiamento bancário, já que você não vai ter um imposto mais, você se livra, tá? Isso é um caso. Agora, tem outros casos, uma indústria já é um caso diferente, um atacado, já aí você tem que analisar cada caso. Eu citei um exemplo de um supermercado, tem N exemplos. Com certeza, com certeza. E aí é aquilo que a gente estava falando no início. Não existe, com a reforma, hoje existe muito nicho, né? Você fala assim, o setor varejista tem esse problema, o setor industrial tem esse problema. Talvez no futuro, com a gente que se habituando mais com a reforma, vai realmente, talvez acontecer esses fenômenos. Mas atualmente você tem que pegar, você tem que analisar, porque cada caso vai ser um caso. Cada varejista é um ponto. Às vezes o varejista E é diferente do F, que é diferente do A, que é diferente do B. E com a reforma é legal quando você pega para ver isso, porque de fato isso acontece bastante, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá, quarto, formação do preço de produtos. Bom, eu acho que isso a gente já discutiu já e acho que está Claro. mais do que claro que vai ter que reformular, né? E tem, ó, pessoal, e tem muita empresa, e eu acho que o Ângelo nunca viu na carreira dele, muita empresa que não sabe nem qual é o custo dela. Eu acho que isso não acontece nas empresas, né, Ângelo? Né? Não acontece de jeito nenhum. Não É, acontece de jeito nenhum. Eu nunca vi isso. Nunca. É super comum ter custo, a empresa saber exatamente o que está formando a precificação dela. Isso é muito comum, isso Uhum. aqui não vai ter dor, né, no Não mercado. acontece de jeito nenhum, é. É Ai, ai. impressionante, né, Felipe? Impressionante isso. A primeira coisa, a mentalidade é assim, isso é coisa de contador. Isso não quero nem Exato, saber. O contador resolve isso aí, não quero nem saber disso. E só que ela está perdendo dinheiro. exato, Você não tem exato, verdade isso aí, conversa com o contador se explica. exato. Entendeu? E talvez hoje, eu fico pensando, talvez tenha empresas que você vai ter que primeiro fazer uma formação de preço dela hoje, Aham. fazer a formação dela e depois vir mencionando os impactos da reforma. Isso, E você imagina a dificuldade que é. perfeito. Nossa, perfeito, meu caro, perfeito. É isso mesmo. Porque você tem que ter base, né, Ângelo? Se você não Tem que ter tiver uma base. base, um ponto de partida, você fica perdido, você vai trabalhar com números inventados. Exatamente, exatamente. Então, a gente sempre faz uma análise, Felipe, a partir dos dados da empresa. A gente sempre faz uma análise a partir dos XMLs de entrada e de saída, Feito. SPED, pega todas os SPEDs lá, as escriturações, né, do SPED, ECD, é, a escrituração digital, digital fiscal, pega contribuições, ICMS, IPI, pega todos os dados do SPED, você tem que analisar a partir dos dados reais da empresa. Deixa eu pedir uma licencinha, vai tocando que eu já volto, só para atender um negócio aqui, mas eu já volto já. Pode ir tocando, Felipe, eu já venho. Perfeito. Eu vou Perfeito. escutar. Aham. Pessoal, e aí, do ponto, uma coisa muito importante dessa formação de preço, que a gente vem olhando e debatendo, e às vezes até a gente acaba visualizando que talvez tenha empresas que vai ter um lucro com a reforma. Então hoje ela vende a 10 e com a reforma
ela vai ter uma redução, ou os fornecedores dela vão passar mais créditos, igual o Ângelo mencionou. Pensa que hoje, quando a empresa não toma crédito de um determinado produto, aquilo vira um custo. E com a reforma, com a não cumulatividade plena, aquilo vai acabar abatendo os impostos. Então, ela vai acabar tendo uma redução no custo, e aí, né, reação em cadeia normal, um valor de saída menor do que ela pratica hoje. E aí você percebe algum fenômeno da empresa absorver isso como uma majoração de lucro. Então, imagina, a empresa hoje vende a 100 e com a reforma ela vai poder vender a 90 e ela vai continuar tendo o mesmo lucro que ela tem hoje. Talvez ela possa continuar vendendo a 100 e aí aumentando um pouco a margem de lucro dela. Vocês percebem que tem, eu não estou falando que são todas, não estou falando que são todos os casos, mas tem empresas que quando você vê vai ter um benefício legal com a reforma tributária e talvez ela possa praticar um desconto, né, com os seus clientes, que talvez até ela fique mais até ativa no mercado, ou talvez ela entenda que aquilo ela pode absorver com um lucro, porque ela já pratica uma operação com lucro tão baixo que ela agora pode aumentar um pouco o lucro dela e, em contrapartida, investir na própria empresa. Claro, são decisões, são modelos de negócio. Aqui eu estou falando alguns casos, mas pode acontecer. Isso é bem legal, porque reforma tributária, eu sou muito otimista com a reforma tributária, eu sou muito pró-reforma, eu acho que deveria ter acontecido mesmo. Mas você percebe que e aí existe uma ótica que não, todo mundo vai ser prejudicado, está todo mundo lascado. E não é bem assim, tem algumas empresas que realmente vão ter um lucro, né? Que porque vai começar a melhorar talvez o preço, né? Então, Uhum. é um reflexo muito importante para se ver, né, Ângelo? Com certeza, né? É que eu sempre digo, né? A gente tem que analisar cada caso e como eu compartilho, o Felipe, do mesmo otimismo seu. Por quê? Pela amplitude dos créditos. Exato. Pela amplitude dos créditos. Deixa eu citar um exemplo. Bom, eu trabalhei 34 anos como auditor fiscal no estado de São Paulo, tá certo? E eu passei por praticamente quase todas as funções da administração tributária. E uma delas foi trabalhar na inteligência da Secretaria da Fazenda, para analisar as questões relativas ao ICMS, questões mais de inteligência mesmo, né? E um dos projetos que nós tocamos lá e descobrimos foi o seguinte: vamos medir, fazer uma estimativa de quanto que é os resíduos tributários, a cumulatividade hoje presente no setor moveleiro de São Paulo, setor moveleiro. Só que, como nós temos um convênio com a Universidade de Madrid, e lá tem pesquisa sobre isso, com auditores fiscais da Europa toda, montamos uma equipe, com a ajuda do nosso amigo Javier, que é auditor lá da Espanha, ele acessou os dados, os mesmos dados, os dados semelhantes, setor moveleiro da Alemanha. Aí fizemos um estudo comparativo. No Brasil, certo, o setor moveleiro, ele carrega uma cumulatividade de aproximadamente, vocês estão sentados? 30%. 30%. Sabe quanto que é esse percentual na Alemanha para o setor moveleiro? 2%. Então, olha, a liberação de recursos com a ampliação do crédito, você tem condições de ampliar muito a sua margem, Sim. né? Então, olha o potencial. Isso é o setor moveleiro. Agora, cada setor é uma realidade, né? Diferente, né? Outro ponto também, Felipe, que é interessante chamar a atenção, é que não vai haver substituição tributária, nem de FAO. Só Graças do, a Deus, né? graças a Deus. E um dos responsáveis para não ter entrado no IBS, a ST não ter entrado no IBS, um dos responsáveis é esse que vos fala. Que eu lutei até para isso não entrar, porque ia matar o espírito do imposto. Sim. Vocês imaginam, em operações intermunicipais,
a montanha de ressarcimento de ST que poderia surgir e virar uma fábrica de ressarcimento de ST. Sim, sim, Inviável. Inviável. Né? Bom, aí o que acontece? Pelo fato de não ter ST, isso já libera muito capital de giro, principalmente para as empresas do Simples Nacional, que compram tudo com ST. Aquilo é uma, desculpa a palavra, é uma cacetada no capital de giro da empresa. E, quer dizer, isso melhora a liquidez. Melhorando a liquidez, o negócio gira mais, você tem mais recurso para investir no negócio. E outra sim. coisa, o Simples Nacional é uma força econômica muito importante nesse país, porque ela emprega uma mão de obra, você vai pegar todo o emprego, né? O Simples Nacional, inclusive o MEI, ele responde por uma parcela muito significativa do emprego no país. Então, quer dizer, é uma força econômica importante. Quando você tira a ST e coloca liquidez nesse setor, ele vai girar mais, entendeu? É isso. Com certeza. E faz total sentido o raciocínio. Uhum. E foi bem planejado isso. Porque eu Foi. concordo com você. Se tivesse acontecido, se tivesse um IVA ST, não sei, estou inventando. Eles tentaram É, colocar, viu? foi? Tentaram? Eles tentaram. Teve senador tentando, teve gestor tributário, mesmo de São Paulo, tentando. Uma desgraça. É, e é igual você falou, ia virar uma montanha de ressarcimento que. Complexidade. Olha aqui, o mecanismo DST, como é que funciona? Quando se fala em ressarcimento, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o ressarcimento da ponta final lá da venda. Se eu vendi por um preço inferior ao utilizado, certo? Na MVA ou no Perfeito. preço médio, eu tenho direito de ressarcimento. Não é deste ressarcimento que eu estou falando, é de um outro muito maior, que é o da operação interestadual. Citar um exemplo: indústria de autopeças, localizada em São Paulo, substituta. Ela faz a retenção para todos os atacadistas que compram dela. Esses atacadistas distribuem para o Brasil inteiro, para as concessionárias, tá o Brasil inteiro. Quando a indústria de autopeças localizada em São Paulo faz a retenção por ST, qual que é o fato gerador presumido dessa retenção? É a saída posterior dentro do estado de São Paulo. Agora, quando a mercadoria ou bem ele sai do estado de São Paulo, mas foi pago o ST para São Paulo, o fato gerador presumido deixou de existir. Se ele deixou de existir, é devido ao ressarcimento ao remetente paulista, porque a mercadoria está saindo de São Paulo. A ST foi cobrada por uma mercadoria que vai rodar dentro de São Paulo. Então, isso que gera hoje já gera um montante muito grande de ressarcimento de ST, dando inclusive margem à corrupção. Haja vista, certo? O escândalo da Fast Shop, vocês estão entendendo? Haja vista o escândalo daquela, eu acho que é da farmácia, eu até esqueci a farmácia lá que era, Sim, foi né? recente Entendeu? até. Recente. Então, quer dizer, isso representa, primeiro, uma complexidade enorme, um volume de recursos enorme e ainda abre flancos à corrupção. Sim. Agora, vocês imaginam, eu estou falando de uma escala interestadual. Vocês imaginem esses mesmos problemas numa escala intermunicipal. Vocês estão entendendo? O buraco é muito mais embaixo. Exato. A famosa quebra de cadeia ia acontecer não E só para o Estado, ia acontecer em 5 mil municípios. em municípios, isso é uma loucura. Faz todo sentido. Faz Não todo é? sentido o raciocínio. Uhum. Porque e hoje em dia a gente sabe também a dificuldade que é esse ressarcimento, né? Vamos ser bem Demora quanto transparentes, tempo? né? Demora quanto tempo? Isso aí, o Estado devolve isso em quanto tempo? Porque tem que fiscalizar essa desgraça dessa ST, tem que ser fiscalizada, Sim, com entendeu? certeza. Então, o que acontece? A corrupção, ela é exceção, viu, gente?
Eu fui auditor fiscal por 34 anos. A corrupção, ela é exceção. O corpo de auditor fiscal, ele é muito técnico e muito ético, tá certo? Agora, a meia dúzia de laranjas podres estraga o sistema inteiro, Infelizmente. infelizmente. E isso acontece também do lado no setor privado, também é assim. Quem só nega, se você pegar a maioria dos contribuintes, a maioria das empresas, eles não são sonegadores. Eu diria que 98, 99% não é sonegador. O sonegador, ele é quanto mais. Ele tem sonegação estruturada. Ele tem Sim, sonegação planejada. Só que esses poucos, eles provocam um estrago enorme no mercado. Vou citar um exemplo. Distribuidor cerealista. Você vai comprando com nota fria. Comprando não, registrando nota fria no seu registro de entradas, lá no SPED. E aproveitando créditos frios, gerando crédito acumulado, gerando, aliás, saldo credor, que crédito acumulado tem que fiscalizar, é saldo credor, e isso daí, ele vende por um preço menos, ele estraga toda a concorrência do setor, ele estraga todo mundo, porque a grande parte, a maioria, vende direitinho, compra com nota certa, vende com nota certa. O contribuinte médio brasileiro, ele quer entrar na conformidade. Isso eu falo de cadeira, com a minha experiência de 34 anos de auditor fiscal, eu falo isso de cadeira. A maioria dos contribuintes querem estar na conformidade, tanto é que eles procuram a gente para tirar dúvida, para esclarecer, para você vai fazer uma ação fiscal numa empresa, hoje, né, já evoluiu bastante a abordagem da ação fiscal para coisa mais orientativa, entendeu? Porque, cara, eu vou te contar um negócio, nosso sistema é tão complexo, todo mundo erra e está sujeito a uma auto-infração, sim, sim, né? com certeza. E é normal, né? E é aquilo, né? É muita complexidade. E, novamente, volta naquilo que a gente está falando. E com a reforma, vai ajustar alguns pontos, mas talvez vai se tornar menos complexo do que é hoje, mas o trabalho eu não vejo que vai mudar muito. O trabalho Não, do trabalho nosso, né? De consultor, de eu acho que vai, escritórios. eu acho que vai melhorar a qualidade do trabalho, né? Porque ele Sim, deixa de ser menos operacional e passa a ser mais analítico, né? com certeza. Com certeza. E hoje a gente já tem que se tornar analítico, né? Sim. A análise de dados está tomando conta do mundo, dos Exato, profissionais. É até um exato. negócio, ó, telefonista, tá? Telegrafista e telefonista. Nos anos 70, era muito, você tinha legiões de telegrafistas e telefonistas trabalhando. Quer dizer, hoje essas profissões nem existem mais. Então as pessoas Exato. ficam preocupadas. Ah, mas a minha profissão vai desaparecer? Não. Se você souber se reinventar, você vai deixar de ser aquele registrador de documentos e passará a ser um analista de dados, Com certo? Um certeza. trabalho muito mais inteligente. Com certeza, com certeza. E já até pegando esse gancho, Uhum. vai muito no que do ponto 5, né, até o ponto 10, vamos dizer assim. São 5 pontos que eu queria, que é tudo isso que a gente vem falando e é colocar, sair do papel, sair da teoria e praticar. Que é o quê? A gente tem que hoje em dia as empresas, falando até em ser analítico, você tem que analisar o mapeamento de regime tributário. Você tem que entender a memória de cálculo do seu cliente. Você tem que saber o que é uma curva A, B e C de cliente e fornecedores, porque pode ser que tenha clientes que você talvez tenha fornecedores que não faça mais sentido você comprar deles com a reforma, e talvez tenha clientes ou tenha produtos que você vende para certos clientes que talvez essa linha você tenha que descontinuar, né, Com Ângelo? Não certeza. sei se você pegou algum caso desse. Com certeza. Com certeza. Eu já peguei caso desse, sim.
Agora você tem que ter isso aí mapeado, né, Felipe? Eu concordo plenamente com essa abordagem. Memória de. Olha o ponto 5. Mapeamento dos regimes tributários dos fornecedores. E nós já comentamos disso. O regime tributário, ele é fundamental você saber, por dois motivos. O primeiro motivo é, se ele está no lucro presumido, tá certo? Hoje ele não dá crédito, mas vai passar a dar. Sim. Isso é importante para análise, tá certo? O segundo ponto, se o seu fornecedor, você tem, aí você faz uma análise, vamos lá pular para o 7, depois a gente volta. No 7, você faz uma curva ABC lá de fornecedores, tá certo? O que que é curva ABC? É aplicação do teorema de Pareto. É Pareto puro. E é o Sim. seguinte, ele, eu vou inventar os números aqui, mas o sentido é esse mesmo, o raciocínio é esse. O que que diz o teorema de Pareto? Olha, se você pegar 10%, certo, de um determinado, no caso aqui, 10% dos seus fornecedores, eles respondem por 80% do que você compra. Então é em cima desse que nós vamos atuar, tá certo? Aí beleza, você fez a curva BC, item 7 aqui, de fornecedores, itens e serviços. Você fez lá que na curva ABC, você descobriu que 5% das NCMs, ou, ou 1% do NBS, corresponde a 90%, certo, das suas vendas, um exemplo, ou das suas compras. Então é em cima desse que nós vamos focar nossa atenção. Você pode descobrir, por exemplo, NCM. Você tem lá uma quantidade. Vamos pegar um supermercado, por exemplo. Ele tem uma. Eu sempre recorro ao supermercado, que está a ponto do varejo, mas tem outros exemplos também. Supermercado tem muitos fornecedores do Simples Nacional. Então, o que acontece? Esses fornecedores, hoje, eles não dão crédito. Mas amanhã, se eu descobrir que, por exemplo, é uma economia, se eu descobrir que na curva BC, eu descobri que 40% das minhas entradas provém do Simples Nacional, tá certo? Então, quer dizer, eu já mapeei, né, todo o item 5 aqui e pulei para o item 7. E descobri o seguinte, olha, eu tenho 40% de fornecedores aqui do Simples que respondem por uma quantidade absurda aqui do meu custo. Só que ele não dá crédito hoje. Então, qual que é o trabalho que eu tenho que fazer? Eu tenho que, talvez, instruí-lo e estimulá-lo a migrar para o sistema de débito e crédito do IBS. Ah, mas é muito complicado, ele não tem. Tudo bem, mas você pode dar um apoio para ele, um apoio, inclusive, de sistema, de coisa. Por quê? Isso é economia. Porque se você tem uma parte significativa do seu custo que é formada por fornecimentos de empresas do Simples, você vai ter crédito. Então, compensa esse investimento. Eu já falei isso com distribuidores atacadistas já. Falou, olha, a grande parte aqui do é simples. Falei, então, atua em cima deles. Atua em cima deles, ajude-os. Eles Sim. podem ficar com medo, eles podem ficar com medo do novo sistema, mas ajude-os, chame o contador deles, ofereça seu serviço de contabilidade, sei lá, entendeu? Outro ponto também que poderia ser feito, mas é uma política pública, era o Sebrae atuar em cima disso, né? Para esse exemplo aqui. Mas é isso, ó, o item 5, mapeamento dos regimes, isso é fundamental. O item memórias de cálculo abertas para conferência e análise. Felipe, se você não tem memória de cálculo, tudo que você faz, você perde. Exato. Tudo que você faz, você perde. Perfeito, perfeito. Você não tem Gente, uma linha de dados. não tem base de dados. Memória, e hoje em dia, né, a atuação profissional de nós, consultores, contadores, economistas, analistas, advogados, tá certo? Esse é o mote do nosso trabalho, doravante, esse é o mote do nosso trabalho, é a análise de dados. Você não tem memória Sim, de. Não é verdade? perfeito. Perfeito. E a gente vem sempre trazendo isso. Você tem que ter Claro, não estou falando que para você apresentar para o cliente, você tem que abrir você tem que abrir Não, o dado item a sintético. item do negócio, né? Não, dado sintético. É dado sintético. Mas assim, para você colocar, mapear, você tem que ter o detalhe. Você tem que Tem que ter detalhar, você analítico. tem que ter o analítico, Tem que ter porque é como analítico. o próprio nome diz, é analítico, é para você analisar. Isso, perfeito.
Então você Perfeito. tem que ter a fluência, né? Isso. E aí, Ângelo, você percebe também que hoje em dia, com essa massa de automação, às vezes acaba se perdendo isso. Você acaba só trabalhando com relatórios consolidados, mas daí quando vem aquele dedo na ferida, é, você se perde. Por isso que é importante você saber o detalhe das coisas. Então, sempre eu tenho esse ponto como um ponto bem, o sexto como um dado aberto, por causa da importância dele. E eu concordo com tudo que você falou da curva ABC, porque se você hoje em dia não é uma análise que você às vezes, pessoal, não estou falando que está errado ou não, mas às vezes por questão de tempo você não acaba fazendo isso para os seus clientes por questão de tempo. Poxa, você está fazendo o ICMS dele, PIS/COFINS, e tá tudo bem, né? A gente sabe que é uma coisa que tem que colocar em rotina, mas é muito importante a gente já ir pensando, talvez fazer um comitê de reforma e colocar isso, e começar a analisar esses pontos, porque o que o Ângelo falou, eu concordo com tudo que ele mencionou, do Pareto e tudo. Se você coloca isso na ponta do lápis, na ponta do lápis que eu falo assim, né? Você põe isso no papel, você demonstra isso, você vê que muda todo o raciocínio interno de uma empresa. Sim, sim. Todos os internos de uma empresa. Esses itens são todos muito importantes, ô Felipe. Esse aqui, ó, você está citando aqui, quer ver? O 6 é memória de cálculo, que é a base de dados. Pra você não perder depois, tá certo? Você vai ter. Isso é gestão de dados, né? Nós temos que preocupar com gestão de dados, claro. O item 7 é a Perfeito. curva BC de fornecedores de serviços. O item 8 é a curva BC de clientes. Tá? É a curva BC, nós já comentamos, né? Tanto da entrada quanto da saída. Nós temos que ter um controle melhor sobre os itens de maior relevância. Isso é a curva BC, tá certo? Perfeito. O item 9, análise das. Ah, tá. Você quer já partir para o item 9, ô Felipe? Você tem outra coisa para dizer aqui? Vamos para o item 9, que isso aqui é um ponto que o pessoal acho que a gente já conversou um pouquinho aqui na parte da Já. formação de preço, mas é muito Aham. importante, porque hoje, é igual você mencionou, tem produtos que vão ter alíquota zero. Isso. Mas tem produtos que talvez hoje em dia tenham uma alíquota diferenciada e vão se perder com a reforma, e tem produtos que não têm e vão acabar tendo. A gente está falando assim, cesta básica, porque é coisa mais regra geral, mas tem outros produtos, igual você falou é, é, sobre produtos da área hospitalar, medicina, vão ter também, entre outros produtos, Medicamento, tá certo? medicamento. Exatamente. Outra coisa também que é o seguinte, aqui, ó, da serviços, né? Nós temos que prestar atenção que o setor de serviços talvez seja o mais impactado com a reforma, inclusive os escritórios. Porque hoje você Sim, paga ISS, quantos por cento isso é ISS hoje? Em Campinas, quanto é? 3, 4%? Quanto que é, Felipe? 4%. 4%. Vai passar a ser 28%. E aí, Felipe, o que você faz? E agora, né? E E agora? agora? Só que tem um detalhe. O seu cliente, Felipe, ele vai tomar crédito de 28%. Hoje, ele não toma crédito de 4%. E agora Exato. ele vai ter um. Talvez, por mais que meu preço aumente, eu me torno mais barato para ele, porque ele vai ter. Exatamente. Não vai ter 4%. Exato. Você pode reduzir seu custo até, você ter. Quer dizer, ele não vai ter 4%. Se bem que hoje em dia o 4% é glosapado, né? Ele é glosapado. Exato. Ele já está embutido por dentro também, né? Ninguém faz sem glosapar nada, né? Mas você imagina, quer ver? É, 28, mesmo se é glosap, os 28%, ele é crédito. Ele é crédito. Você E- glosapou 4, que não é crédito. Agora você vai glosapar 28, que pode virar 32, mas é crédito. Entendeu? Sim, Agora, quem está lá na ponta final da cadeia, os prestadores de serviços lá para consumidor final, esses não tem jeito. Esses aí vão levantar, ter uma cacetada aí de 28%. Só que tem um detalhe. A maioria desses prestadores de serviços finalísticos, que a gente chama, né? Que é para consumidor final, a maioria desses prestadores de serviços, eles estão no Simples Nacional, que não vai mudar. sim. Inclusive no Simples, nem vai ter split payment, tá?
Sim, sim, Não vai ter que fazer o simples. Agora, o que é interessante no simples, nós comentamos anteriormente, você está no meio da cadeia, se ele fornece, serviço é a mesma coisa, está no meio da cadeia, fornece para alguém que é contribuinte, aí tem crédito. Quem vai tomar o seu serviço ou quem vai comprar o seu bem, ele vai ter crédito. Se hoje é 5%, amanhã vai ser 28%. sim. Né? E detalhe, né? E hoje, hoje eu, Felipe, se eu tenho fornecedores do Simples Nacional na minha cadeia, eu tenho que, é igual você mencionou, eu tenho que ajudar eles a tomar a decisão se eles vão ser regime optativo ou não. Exatamente. Porque ano que vem eles já vão ter que decidir isso. E aí vem aquela pergunta: se ele não for regime optativo, compensa eu comprar dele? Talvez compense, porque o preço dele vai ser mais baixo. Não sei, tem que Tem que conversar, analisar. Tem que analisar caso a caso. tem que analisar cada caso. Então, isso é uma conversa muito importante que a gente tem que ter e não pode deixar para a última hora, e principalmente essas reduções, essa análise nas reduções. Isso. Perfeito. Redução, que tem muita redução na lei complementar. A boa notícia aqui no item 9, ô Felipe, é que essas reduções elas já estão positivadas na lei complementar e hoje os sistemas do SERPRO, tá certo? O sistema emissor, aliás, não é o sistema do SERPRO, já tem notas técnicas, tem um monte de notas técnicas que dizem o Sim, seguinte: como é que você vai reestruturar o seu XML, tá? Tem um monte. E uma dessas notas técnicas tem a boa notícia de que o C-Class-Trib, entendeu? O próprio sistema emissor, com aquele C-Class-Trib, ele já identifica, ele já identifica se tem redução ou não. Ao fazer isso, ele vai trazer esse documento fiscal e vai gerar sua base de dados. Você vai ter uma base de dados analítica para poder fazer as análises, entendeu? Que foram os dados colocados na nota fiscal. Claro que você vai gerar um banco de dados analítico disso daí, né? exato, exato, exato. E aí, falando um pouco bom, acho que o ponto 10, o ponto 11, a gente Esse. destrinchou bastante, né? Mas o 11, vamos chamar atenção para o 11. Vamos chamar atenção. E isso que eu ia falar. Eu acho que o 11 é algo que tem que tomar cuidado hoje, por isso que ele é um ponto essencial. Porque o fluxo de caixa foi o que a gente falou, pessoal, e até vamos colocar aí uma estrelinha nele. O fluxo de caixa vai ser afetado. Pensa que as operações vão ser, como né, a gente vem falando, assistidas. Ou seja, entra o material, eu pago o material, o meu imposto já foi tomado crédito. Saiu meu cliente me pagou, eu não vou. Se meu cliente me pagou R$ 1.000, eu não vou receber os R$ 1.000. Eu vou receber, sei lá, os 800, sendo que 200 é pagamento de impostos. Então pensa, eu estou vendendo a 1.000 e eu estou recebendo 800, entendeu? Vocês têm que pensar muito bem nisso que pode afetar o caixa, é ou não é, Ângelo? Com certeza. Com certeza. Tem que fazer essa projeção, né? Porque você vai ter que ter uma nova gestão de caixa, né? Olha, split payment, crédito pago. Isso afeta o fluxo de caixa. Sim, Isso afeta. O split sim. payment, como que ele afeta? Às vezes, quando fala de split payment, a primeira coisa que vem na pessoa, a primeira ideia que vem na cabeça da pessoa é que, olha, tudo que eu vender agora, o banco já vai fazer a separação do imposto e vou receber só o líquido, tá certo? Não é bem assim. O que ocorre é que o split payment, ele só é aplicado, ele é um mecanismo de exceção. Ele é um coadjuvante, ele não é a estrela principal. A estrela principal é o crédito pago, que é outra coisa. O split payment é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, é uma das modalidades de pagamento do crédito, e ela só aparece se as demais não tiveram ocorrido antes. Então, por exemplo, o seu fornecedor pagou o saldo devedor. Aí ele já apropria todos os créditos. Ainda não compensados, eles já são apropriados pelo adquirente. Isso Sim. muda a temporalidade do crédito. Ele pode ter isso antes na sua apuração.
antes, até mesmo de receber a mercadoria. Se ele está no outro estado e já configurou o fornecimento, ele já tomou, isso já foi pago, ele já tomou o crédito, tá certo? Então, quer dizer, são impactos de fluxo de caixa que têm que ser analisados, né? Inclusive, agora, o split payment, ele entra em cena se não houver sido pago pelo fornecedor o imposto. E quem vai saber disso é o banco, que vai informar o comitê gestor e a Receita. Então, o que acontece? Beleza, olha, caramba, eu fiz uma compra parcelada aqui, certo? A competência abril, começa a pagar aqui agora em maio, o imposto dele vence em maio, só que ele não pagou o imposto, fornecedor. Então, como é que eu vou ter meu crédito se ele não está pago? Olha, quando você quitar a operação, o banco faz o split payment, se o imposto não estiver pago. Ele faz o split payment. E ao fazer o split payment, você já toma o crédito. Se ele está parcelado, tá certo? Você vai ter o crédito a cada parcela, vai ser parcelado também o crédito. Ele é parcelado até o momento, entendeu? Em que o fornecedor pagar o seu saldo devedor. Tá certo? Agora, se ele não pagar, você só vai tomar o crédito em prestações também. Agora, tem um detalhe: esse crédito já pode ter sido compensado. Então, independente de ter parcelado ou não, você já toma o crédito cheio. Mesmo que ele fique inadimplente com o saldo devedor, o fornecedor, mas já foi compensado. Na apuração dele já está compensada. Então, você já tomou o crédito. Então, sabe, são N situações, você tem que analisar caso a caso, N situações de impacto de fluxo de caixa. E como nós já comentamos também, hoje, se você tem uma parcela grande do seu fluxo de caixa financiado por imposto, amanhã pode ser que você não tenha mais. Então, você vai ter que readequar a sua gestão financeira, vai ter que renegociar prazo com o cliente, renegociar prazo com o fornecedor, às vezes até banco, né, repactuar em contrato Certeza, bancário, né? certeza. Uhum. Com certeza, com certeza. E eu acho isso é uma coisa que é de imediato a ser feita. E a projeção do Você, fluxo de caixa, né? e a projeção, e a projeção. Exatamente. E a Você projeção, tem o que planejamento entender, financeiro. Uhum. porque como eu falei, talvez tenha cliente que nem tenha fluxo de caixa, e aí você vai ter que montar um atual e aí vir projetando os impactos. Com certeza, com Beleza? certeza. E é coisa, pessoal, que para 2026 vai ter que ter isso muito bem claro, porque quando Certíssimo. começar o split vai ser dolorido. Aí, exatamente, aí o que acontece? Na verdade, eu diria que é até começar o crédito pago, né? O split Sim, vai ser sim, um adendo, né? É que às vezes sim, é muito comum, né? É normal a pessoa associar o crédito pago ao split, mas o split é uma, isso tem que ficar claro, o split é uma das modalidades e é uma é uma modalidade de das. exceção. E é de exceção. Depois vocês pega no YouTube aí, Ângelo de Ângelo Split Payment. Tem exposições minhas sobre isso daí, certo? Então é isso. Tem razão. Quando entra o crédito pago e o split por decorrência, aí o bicho vai pegar. É, No fluxo de caixa. No fluxo de caixa. Então tem que projetar. com certeza, com certeza. E aí, o último ponto da nossa manhã hoje é a possibilidade de recuperação de crédito. E quando eu falo recuperação de crédito, eu tô falando sim da recuperação de crédito PIS, COFINS, ICMS, IPI, que é normal, né? E o jogo ainda está continuando. Mas aquelas também daqueles créditos acumulados, porque pensa, né? O PIS, COFINS vai ser abatido com o próprio CBS. Perfeito, a gente já vê o efeito. Mas o ICMS que ficar lá, né, Ângelo, até 32, ele vai ser recuperado em 214 parcelas, né? 40, 240 parcelas, verdade, 20 anos. 20 anos. Gente, é 20 anos. Se você tem R$ 1 milhão, você fala assim, nossa, eu tenho R$ 1 milhão, olha que beleza. Só que você vai receber esse R$ 1 milhão em 20 anos. Pega 1 milhão dividido por 20 anos. Corrigido pelo IPCA. Corrigido pelo IPCA. Ou seja, Nada. isso, Ângelo, que de verdade são 20 anos. Muda governo, muda, sabe, várias mudanças podem acontecer. Esse é o Felipe falando, né?
eu acho que isso vai acabar vendo até um precatório, dependendo, porque pode ser que não recupere, a gente não sabe como vai estar, né? E aí é outro ponto também, eu não vou deixar um negócio acumulado. Aí tem um detalhe, né? Tem que estar homologado para valer esse ressarcimento, né? Eu acho que é um ponto bem que volta a minha fala. Antes de tudo isso que eu estou falando, PIS, COFINS, ICMS, tudo, eles têm que estar homologado, ele tem que estar escriturado, ele tem que estar aprovado, ele tem que estar bonitinho, ele tem que estar. Não adianta a gente chegar lá em 27 e falar assim, não, meu cliente, eu olhei aqui, ó, ele tem 2 milhões de reais aqui de uma recuperação de crédito que eu estou fazendo para ele. Gente, está homologado? Essa é a grande pergunta. Pois é. É um ponto essencial, né, Ângelo? Super essencial. Está homologado? Se não tiver homologado, meu filho, se você for homologar isso depois, você vai recuperar isso. Você pode homologar depois. Você Sim, tem, você tem 5 anos para homologar depois a partir de 33, você ainda tem 5 anos para homologar tudo para trás, de ICMS. Só que se você deixar para homologar depois de 33, você só vai ver a cor desse dinheiro em 20 anos, meu querido. Vamos lá. exato. E tem um detalhe, viu? Eu vou trazer aqui uma coisa que pouca gente está falando e pouca gente está percebendo, mas que eu, como tenho experiência no físico, eu posso falar isso sim, com toda a categoria. Os estados é líquido e certo que vai haver uma corrida por homologação, tá? Os estados não têm estruturas administrativas e força de auditor fiscal suficiente para atender a essa demanda. Ou seja, vai atrasar tudo. Pode ter uma chuva de pedidos de homologação, que vai entrar numa fila, entendeu? Você pode demorar não sei quanto tempo para receber isso daí. Agora, tem um detalhe. Se você fizer isso antes, você vai ser um dos primeiros da fila. Primeiro ponto. E outra coisa, isso tem impacto negativo na receita do Estado. Então, os estados, eles podem segurar também por causa disso. Se for uma Sim, chuva, poxa, isso vai impactar negativamente. O Estado pode segurar, viu, gente? Então, sim. quanto mais cedo você entrar, mais garantido você está. Então, quer dizer, o brasileiro deixa tudo para a última hora, pelo amor de Deus. Crédito acumulado, se você tem crédito acumulado, saldo credor, tá? Agora, tem contribuinte que não gosta de pedir crédito acumulado, sabe por quê? Porque tem coisa errada no estabelecimento. Então, ele não quer chamar a fiscalização do estabelecimento. Ele prefere continuar sonegando e não recuperar o crédito, certo? Sim, O crédito vira um custo para ele, mas talvez a sonegação para ele. Só que tem um detalhe: a sonegação, quando você entrar no novo regime, essas coisas vão ficar muito evidentes para o fisco. Então, se você não tomou auto-infração agora, quando começar a entrar, eu falo a partir de 2026, quando começar as transmissões dos novos documentos fiscais, os sistemas da Receita já vão fazer todos os cruzamentos, todas as malhas, entendeu? E essas coisas vão ficar automaticamente muito mais evidentes. Então, sim. cuidado. Se você só nega e não tem crédito acumulado, cuidado. E quem tem crédito acumulado e não sonega, que é a maioria dos contribuintes não é sonegador, porque quer entrar na conformidade, mas tem medo da fiscalização. Tem medo da Sim. fiscalização porque vai encontrar coisa errada. Olha, compensa. Se você não é sonegador, mas tem medo da fiscalização, deixa esse medo de lado. Compensa recuperar seu crédito. Compensa. Então você Porque é vai ver seu, que né? é seu, é direito, É direito. né? Exato, exato. E Hum? eu concordo, eu concordo. Eu acho que existe é, um medo que eu acho que todo mundo, quando fala assim, nossa, vou pedir dinheiro para o fisco, né? Nunca fui questionado de nada, nunca tive uma fiscalização, e aí eu vou pedir alguma coisa, e é um medo comum, bastantes empresários têm.
Mas assim, a partir do momento que a sua casa está em ordem, e aí você, como escritório, você tem que também trazer esse conforto para o seu cliente também. Você fala assim, não, olha, eu olhei a sua casa está em ordem, não tem por que eles questionarem. Você faz tudo corretamente. E esse dinheiro, ele é seu, não é uma coisa que a gente está inventando, não é uma coisa que a gente Não, está pedindo um direito favor para seu. ele. É direito seu, porque é um pagamento foi feito a mais, é um pagamento que, ou talvez, pessoal, mudou a regra do jogo. A gente tem ali exclusão do ICMS, acho que todo mundo aqui sabe. E tem agora as suas teses filhotes, o ST, o DIFAL, exclusão do DIFAL, exclusão do SFT, e assim vai. São regras que mudaram o jogo, e é normal, a gente tem ali a gente sabe o quanto é complexo e quanto as regras mudam. Poxa, beleza, você praticava corretamente, você tinha lá o ICMS dentro da base do PIS/COFINS, porque era a regra do jogo na época. Porém, agora, com as decisões atuais, mudou a regra, então você vai poder ressarcir esse dinheiro. Ou seja, você não está trazendo uma coisa. Você está trazendo uma coisa nova para o cliente, mas você não está inventando. Existe uma base legal, existe um porquê, existe até um procedimento para isso, que a própria Receita muitas vezes informa, né? É. Então, que é a exclusão do ST da base do PIS/COFINS, né? Teve lá o PGFN, depois vem a Receita Federal com a consulta 100, né? Ou seja, você já tem todo um critério, toda uma base de como fazer essa recuperação para o cliente, né? Então você não está inventando algo para ele, né? Não, isso já é líquido certo. Exato. É líquido certo. Ô Felipe, você está falando isso, eu já estou pensando uma coisa aqui, que o que está se desenhando, tem um cenário que está sendo desenhado de uma nova tese do século, que é a inclusão, certo, do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS e do ISS. Tem muita gente me perguntando sobre isso. Você tem uma resposta? Eu tenho uma Não, resposta. Eu tenho uma não tenho resposta. ainda. Eu tenho. A resposta é o seguinte: existe a lei, tanto a Constituição quanto a lei complementar, ela é omissa nisso. Ela Exato. deixa claro que ela deixa muito claro que ICMS e ISS não compõem a base de cálculo dos novos tributos. Isso é que está claro lá. Mas a recíproca não está escrito em lugar nenhum, entendeu? Então os estados aí, os grandes municípios já estão se arvoroçando, né, para poder fazer essa cobrança. E nem depende de lei. Se está escrito, é que se não está escrito, é que pode. O que não Sim, pode, ele está escrito, não é? Então que pode. Então, quer dizer, já estão se arvoroçando para isso. E tem um PLP na Câmara, eu não me lembro o número dele agora, que ele explicitamente ele proíbe a inclusão de IBS e CBS na base de cálculo de ICMS e ISS. Ele proíbe. Ele, não sei em que pé que ele está, mas ele não está tramitando, ele não está andando no Congresso, lá na Câmara dos Deputados. Ele não está andando. Mas ele já tem uma lei para isso, já, que proíbe. Tá, agora a outra parte. Tá um diz que me disse. Mas a tendência a estados e municípios quererem incluir, ela é muito forte. eu também E, acho. por outro lado, está também do lado privado, advogados, tributaristas, já estão elaborando as suas teses, as suas novas teses do século, certo? Sim, sim, Amparadas nessa decisão do STF, a decisão primeira lá, depois teve as teses filhotes, né? Então, a decisão mãe, depois tem os filhotes, né? E já estão, quer dizer, essa vai ser uma tese filhote, só que é um filhote muito grande, é um um filhotão, grande. é um filhotão. Mas é o Né? questionamento que estão me fazendo também, né? Eu tô igual a lei complementar, eu tô mesmo. Omisso. Exato. Não, assim, e é um ponto importante, né? Tem um fundamento para isso, né? Claro. E só que eu acho que a gente tem que se preparar. Nós tributários, a gente tem que se preparar para o cenário positivo e para o cenário negativo, Os né? dois. Os dois, os dois. Os Então, dois. poxa.
vai ter a inclusão de CBS, BS na base de ISS e de ICMS? Não, sim. Então, cenário sim, cenário não. Então, a gente tem que se preparar com os dois cenários. Exatamente. Perfeito. Então, a gente tem que... E aí, e vocês podem ver que quando vocês forem fazer, vai ter outras questões que vão surgir, né? Então, a gente sempre tem que... Eu sempre defendo muito que a gente tem que ter o cenário positivo e o cenário negativo. Obviamente, sempre, né? Questão de vida isso, né? A gente sempre quer que o cenário positivo aconteça, mas a gente tem que se preparar para o negativo, né? Infelizmente. Claro, claro. A gente trabalha, Felipe, com projeções de caixa, projeção de fluxo de caixa, com os dois cenários. Sim, sim, com certeza. Com os dois cenários. Aham. Porque agora, quando decidir, vai ser melhor, né? O ano que vem vai ser um ano crucial, né? Que como o ano que vem, o IBS e a CBS, eles vão ser apenas destacados nos documentos fiscais, eles não vão ser cobrados. Exato. Tanto é que eles não serão somados ao valor total do documento, e não vão ser cobrados, tá certo? Mas, ali, o que está acontecendo ali? Está se formando uma base de dados da Receita e no Comitê Gestor, está se formando uma base de dados para que todas essas questões possam ser estudadas com base em dados analíticos. Se isso é válido para o fisco, também é válido para a empresa. Certeza. Entendeu? Tenha seus dados analíticos para poder fazer estudos prospectivos com base em dados reais e analíticos. Com certeza. Com certeza. Né? Concordo. Concordo. Uhum. Bom, pessoal, então é isso. A gente teve aí. A gente acabou passando um pouquinho do nosso webinar, mas estava um papo bem fluido, né? Não sei se todos querem, alguém quer tirar uma dúvida, querem mandar no chat. É um assunto, eu sei que é um assunto difícil, eu sei que é um assunto, né, que a gente tá correndo de compartilhar e voltar a ver vocês. Pronto. Eu sei que é um A assunto. última frase do seu slide, ela é muito fundamental. Eu vou te pedir um favorzinho de voltar ao slide. Ah, com certeza! Eu vou Com, ler a última frase. com certeza! Aham. Ó, lê aí a última frase. Vamos lá. Que é uma frase que eu, honestamente, eu tenho batendo muito na tecla dos escritórios. Que tudo isso que a gente vem falando aqui na Verity, a gente vem se desenvolvendo. Que, pessoal, não é só sobre calcular o imposto, então não é só você pegar o CBS e calcular por fora, né? Ou qualquer outro tipo de operação. É sobre entender o modelo de negócio sob uma nova ótica tributária. Lembra, o que a gente sabe hoje de impostos indiretos, a gente até a Ana falou isso, eu achei essa frase sensacional. A gente vai colocar eles numa caixinha, a caixinha do lembrete, e a gente vai um dia lembrar desses impostos, mas vai colocar numa caixinha e vai deixar ele guardadinho, porque agora é uma nova vida, é uma nova ótica, e a gente tem que aprender essa nova ótica. Então fica a frase aí para vocês, tá? Como aprendizado. Exatamente. Exatamente. Né? Estão me ouvindo? Então, sim, Estão positivo. ouvindo. É positivo, né? Exatamente. Bela mensagem, viu, Felipe? Bela Obrigado, mensagem. obrigado, Né? obrigado. E Isso. até, Ângelo, vou deixar o espaço aí para você fica super à vontade de se apresentar, sigam o Ângelo no LinkedIn, o Ângelo é um cara sensacional, Muito vem obrigado. trazendo muito conteúdo. Ô, Ângelo, até Obrigado. agradeço, tá, a sua presença aqui, foi uma honra, de verdade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá, é, a gente é um cara que eu já seguia, vamos dizer assim, né? Já escutava, que hoje em dia até um ponto, tá, pessoal? Hoje em dia todo mundo está muito expert em reforma tributária. Você vê muita gente falando de reforma tributária, mas você tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que você segue, com o conteúdo que você escuta. Com certeza. Então eu sempre recomendo, sempre falo de pessoas que assim são pessoas que eu escuto, são pessoas que eu recomendo e são pessoas que
que eu vejo que é um conteúdo sério, traz a informação correta e a informação fácil, porque também não adianta eu querer explicar a técnica do negócio, tem que ser uma coisa que flua, né? Então, Ângelo, agradeço novamente. Eu vou deixar o espaço aí para você divulgar seu escritório, divulgar seu LinkedIn, fica super à vontade. Ah, muito obrigado. Veja bem, eu sou sócio hoje, né, da ACFS Consultores, né, que nem ele colocou lá ali no início, né, e no meu LinkedIn é só digitar Ângelo de Ângeles ou acessar o site do nosso escritório, que é ACFS, A de Ângelo, aliás, vou falar os nomes mesmo, é Ângeles Campos, Félix e Santi. São os sobrenomes dos sócios. Então, ACFS, Ângeles, Campos, Félix e Santi. ACFS Consultores, tá certo? Ali está a nossa apresentação, vocês fiquem à vontade. E o meu LinkedIn tá ali também, ele é bem efervescente, né? Ele é bem. Eu coloco bastante coisa lá. Beleza, pessoal? Sigam que vale muito a pena, tá? E pessoal, Ah, tô vendo o pessoal perguntando se vai ficar gravado, se vai ser disponibilizado. Vai sim, a gente sobe no nosso canal do YouTube, tá? Ângelo também depois a gente compartilha com você, tá ok, caso você. E tá ok. pessoal, agradeço novamente, muito obrigado pela presença de todos. Espero que a gente tenha feito muito sentido aí na vida de vocês. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá Um ok? abraço. Ok. Abraço, pessoal. Tchau, Obrigado, viu? tchau. Obrigado. Tchau, tchau.